Um dos maiores problemas de um período de instabilidade econômica é o desemprego. E para enfrentar especificamente este problema, o governo editou a medida provisória 680 neste ano de 2015, que prevê algumas formas de estabilizar os trabalhadores durante esse período. É o Plano de Proteção ao Emprego, que já vem atendendo principalmente montadoras do ABC Paulista. Mas, enquanto essa medida provisória tramita aqui no Congresso, foram colocadas algumas emendas bastante polêmicas, por exemplo, aquela que estabelece que o que for negociado entre patrões e empregados prevalece sobre o que está na lei. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é um crítico a esta emenda e está com a gente aqui no Palavra Aberta para falar sobre isso. Deputado, o senhor revelou uma preocupação muito grande em relação a essa questão do negociado sobre o legislado. Seria uma precarização dos direitos trabalhistas? Olha, mais do que isso, significa, na minha opinião, uma revogação da própria CLT. Seria uma espécie de grande reforma trabalhista, porque a CLT estabeleceu no seu longo trajeto e muitos artigos, em 72 anos de existência, quais são os patamares mínimos de direitos que os trabalhadores têm. A partir disso, se negocia, mas aquilo é o patamar mínimo. Jornada, condições de trabalho, os horários para alimentação, transporte, todos esses direitos, né, de remuneratórios e de condições de trabalho estão lá, previstos na CLT. Quando o negociado prevalece sobre o legislado, sobre a lei, tudo está suspenso, ou seja, a CLT não vale. É aquilo Qualquer que coisa for tratado. É aquilo que for tratado. Uhum. Uma coisa é você tratar com sindicatos fortes, lá no ABC, um sindicato organizado nacionalmente. Outra coisa é essa diversidade de realidades que temos pelo país afora, né? Uma categoria com menor poder de mobilização. Essas seriam naturalmente pressionadas a abrir mão de direitos de forma permanente. A CLT, portanto, ficaria desmontada. Então, eu acho absolutamente inaceitável, intolerável, uma agressão a toda a trajetória de acúmulo que os trabalhadores têm tido, de formalização de relações de trabalho, que é algo absolutamente necessário, e a realidade tem demonstrado que quando você aumenta a formalização e a preservação de direitos, todos ganham. A sociedade ganha porque tem segurança jurídica, tem uma uniformização maior sobre os níveis remuneratórios de custo da mão de obra, né, dá maior liberdade para a concorrência, os trabalhadores ganham porque têm uma proteção mínima e os empresários também ganham porque sabem com maior clareza quais são os custos, né, que essa mão de obra tem. A prevalência do negociado sobre o legislado leva naturalmente a uma precarização, sem dúvida alguma. Agora, de quem é a responsabilidade por essa proposta, por essa emenda à medida provisória? Porque ela tramita numa comissão especial, né? Quando o governo edita a medida provisória, ela vem para uma comissão especial aqui no Congresso, que a composição varia a cada medida provisória, né? E a quem coube criar essa emenda? Exatamente. A medida provisória ela é analisada em primeiro momento numa comissão mista, senadores e deputados. Essa emenda chegou na comissão mista através de uma emenda assinada e compartilhada por deputados do DEM, do PSDB e do PMDB. O relator acatou a emenda, o relator é um relator do PMDB, o deputado Daniel Vilela, e foi a voto e passou na comissão mista. E agora há essa deliberação em plenário. Agora, não é um assunto novo. A tentativa de estabelecer
a prevalência do negociado sobre o legislado já foi objeto de deliberação nesta casa em 2002. No governo Fernando Henrique foi apresentado este projeto, ele chegou a ser deliberado na casa, passou por uma maioria muito pequena, muito apertada. O debate veio com muita força logo após a aprovação. Houve mudança de governo. Em 2003, o presidente Lula encaminhou uma mensagem retirando o projeto de tramitação, já que ele tinha origem no Executivo. Ele veio do Executivo, veio... no Executivo da época, Fernando Henrique, né? Veio pelas mãos do Fernando Henrique, e o presidente Lula retirou a mensagem, por isso ele parou de tramitar. E de vez em quando aparece essas tentativas, né, de precarizar e retirar direitos dos trabalhadores. Essa foi mais uma tentativa. Até fazendo uma pergunta, talvez, pelo outro lado, deputado, o empresariado brasileiro todo reclama de muitas dificuldades, muita burocracia, muitos encargos para gerar empregos, para contratar os trabalhadores, enfim, porque a legislação trabalhista seria muito pesada na visão deles. Que tipo de flexibilização, se é que a gente pode chamar assim, que o senhor acha que caberia fazer num momento de dificuldade econômica, que é o argumento para a aprovação de medidas como essa, e até da própria medida provisória, né, que permite uma negociação de até 30%, né, da jornada de trabalho e do salário, com o governo entrando com uma parte. Então, o que o senhor acha que poderia ser feito realmente no momento de economia complicada para facilitar a geração de empregos ainda dentro do âmbito da legislação existente? Olha, eu nunca acredito que a responsabilidade pela crise deve ser atribuída aos trabalhadores. Não é retirando o salário, não é diminuindo a participação do trabalho na atividade econômica que nós saímos de crise. Nunca foi assim. Isso é uma grande falsidade. O que faz realmente a economia crescer é exatamente você fortalecer a atividade produtiva, e a atividade produtiva não pode se desenvolver sem o trabalho. E valorizar o trabalho, pagar melhor, distribuir melhor a renda. Nós tivemos um exemplo recente. O Brasil viveu nesses últimos anos um período de maior distribuição da renda e todos se beneficiaram, inclusive os empreendedores, os grandes industriais, né? Mais o capital financeiro, infelizmente, mas a indústria também se beneficiou disso e gerou muitos empregos. Olha aí o Minha Casa Minha Vida, esses programas todos que gerou tantos empregos em setores, inclusive de mão de obra pouco qualificada. Agora, óbvio que como uma ponte, uma passagem de um momento de dificuldade, é possível você fazer medidas como essa. Eu acho muito inteligente essa medida do programa de proteção ao emprego. Você diminui um pouquinho o salário, o governo paga uma parte dessa redução e, ao pagar, não está perdendo nada, porque se o trabalhador fica desempregado, vai no FAT buscar o recurso para o seguro-desemprego. A perda é muito maior. A perda é muito maior, você perde mão de obra ativa, a empresa perde mão de obra qualificada no seu dia a dia, né, e o trabalhador perde o emprego. Então, como a medida temporária é aceitável, é o que a medida provisória faz pelo período de um ano, vale até o final de 2016. Como medida permanente, não tem sentido e não é eficiente. A realidade mostra que isso não é eficiente. Eu acho que o que o Brasil precisa discutir é exatamente fazer com que o trabalhador se aproprie da elevação da produtividade no país. As novas tecnologias vão possibilitando um aumento da produtividade. Exige mais capacitação, né? Exige mais capacitação. E quem se apropria disso é quase sempre o capital, o dono do capital, o empregador. Se nós, por exemplo, reduzirmos a jornada de trabalho, né, investirmos mais na qualificação, reduzirmos a jornada de trabalho, né, e remunerarmos melhor, você dinamiza a economia. Então, o movimento tem que ser exatamente no sentido oposto ao que alguns tentam apresentar como solução. A economia tradicional, inclusive, né? Apresenta como... Nós já estamos numa longa caminhada
esse modelo capitalista vigora no mundo, se nós quisermos ter uma referência, desde 1789, que foi a Revolução Francesa, né? E já passamos por todas as experiências, todas as vezes que se procurou reprimir a organização dos trabalhadores, suprimir direitos, a economia não avançou. O que avança é exatamente no sentido oposto, integrar, valorizar, fortalecer. Claro que o capital nunca vê desse jeito, né? Sempre quer se apropriar mais, quer mais lucro, melhor resultado. E nos momentos de crise aparece com essas teses, com o discurso de coisas modernas, que isso é inovação, que é buscar novos caminhos, novas alternativas, sempre tentando levar a conta para aqueles que têm nenhuma condição de pagar esse preço, que são os trabalhadores. Tá certo. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, vamos ver o que vai dar essa medida provisória, a tramitação dela aqui. Muito obrigado por ter estado com a gente, compartilhando seu ponto de vista aqui no Palavra Aberta. Eu tenho certeza que ela não prosperará. Já percebo muitos recuos por parte de bancadas, principalmente porque os trabalhadores se apresentaram de forma muito forte. As centrais sindicais, os movimentos sindicais e de trabalhadores organizados estão aqui fazendo essa mobilização. Eu tenho certeza que ela não prosperará, mas não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Devemos ficar atentos, porque outras tentativas seguramente virão. Vamos ver, né? Bom, deputado, mais uma vez, muito obrigado ao senhor e muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do Palavra Aberta. Para assistir qualquer edição anterior do programa, é só acessar a nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.